Exercícios contraindicados para quem tem artrose nos joelhos e as alternativas que a gente tem para trabalhar com pessoas que têm essa doença. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Estou começando agora mais um episódio do programa Personal Senior. Esse programa tem como objetivo fazer com que o profissional de educação física consiga chegar a um faturamento de mais de 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em Atendimento Personalizado, também pela URGS, e também em Educação Física Gerontológica pela PUC. Também sou proprietário de uma academia há quase 10 anos, e personal sênior há mais de 17. Gente, nesse vídeo, nessa live de hoje aqui, vou falar então sobre os exercícios que são contraindicados para os nossos alunos que têm artrose nos joelhos. Ou seja, o que a gente não pode fazer com esses alunos. Mas também, quais são as alternativas então que a gente tem para poder trabalhar, para poder reforçar essas pessoas que têm essa doença. Vamos lá então, eu não consigo precisar aqui o quanto é importante esse assunto para cada uma dessas pessoas que vai assistir a live ou vai assistir esse vídeo depois, tá? Mas eu vou falar por mim aqui que esse é um dos temas que mais me chama a atenção. E eu digo isso em razão das mudanças que eu tive que fazer ao longo de todos esses anos aí do meu trabalho, nos meus atendimentos, na forma de atender os meus alunos, depois que eu adquiri mais conhecimento sobre esse trabalho com artrose, né? Então, eu trabalhava de uma maneira e quando eu fui adquirindo mais conhecimento sobre esse assunto, eu mudei radicalmente a maneira de atender os meus alunos. E eu quero trazer isso para vocês aqui na live também. E mais, gente, para quem trabalha com pessoas idosas, esse tema ele vai acabar aparecendo com muita frequência no dia a dia de vocês, tá? Não é à toa que a artrose ela é conhecida como a doença do século. Se tem uma estimativa aí de que mais de 60% da população mundial vem a ter essa doença, né? E muitos estudos dizem que pessoas idosas com mais de 70 anos têm aí uma probabilidade, né, de mais de 90% de ter essa doença. Então, provavelmente, em algum momento, vocês vão ter algum aluno de personal que tenha artrose. E aí, né, se dá a importância de saber trabalhar diante de uma situação dessas, né? Porque ela é uma doença que pode limitar a pessoa. Ela limita os movimentos de uma pessoa, né? E outra, né, gente? A artrose, ela é uma doença que não tem cura. Mas o nosso trabalho, ele é extremamente importante para reduzir as dores da pessoa que tem artrose e também para a gente conseguir manter os movimentos articulares dela, para que ela tenha uma vida normal, né? Então, vamos imaginar aqui, se vocês aí são personagens e têm alunos com artrose nos joelhos, se vocês não souberem prescrever para ele o treinamento adequado e simplesmente continuar passando qualquer tipo de treino, né, qualquer tipo de exercício, aqueles que vocês estão acostumados a passar no dia a dia, vocês correm um sério risco de limitar ainda mais o aluno de vocês, né? E além de prejudicar o aluno de vocês, vocês sabem o que vai acontecer? Uma coisa óbvia. Esse aluno
não vai mais continuar com vocês. Isso é certo, né? Porque ele não vai conseguir treinar em função da limitação que ele vai ter. E aí quando eu falo que vocês não vão ter mais esse aluno para atender, eu nunca penso apenas em um aluno, né? Porque a gente sabe que, por muitas vezes, uma forma de captar aluno é através do boca a boca. Então, no momento que eu perco um aluno, daqui a pouco eu acabo prejudicando ele de alguma maneira, ou ele se sente prejudicado com o meu trabalho, é certo que ele não vai indicar o meu trabalho para uma outra pessoa. Então aqui eu estou gerando um problema para ele, e eu estou gerando um problema para mim também, né? Por isso, ainda mais a importância de saber trabalhar com pessoas que têm artrose nos joelhos, tá? Então, minha gente, quando a gente trabalha com alunos que têm artrose, a gente não pode achar que a gente vai curar a doença dessa pessoa, porque a artrose é um processo degenerativo. Só que a gente pode melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa em função dos benefícios que o exercício proporciona para ela. Até porque, assim, se a gente for pensar, além de ter a limitação do movimento articular, essa doença ela pode favorecer o surgimento de diversas outras doenças, muito em função dessa inatividade que o aluno vai ter e também do sedentarismo. Então, imagine vocês aí, tem uma pessoa que tem 60 anos, 70 anos, é extremamente ativa. No momento que ela passa a ter artrose e não sai de uma situação de dor, de desconforto, ela acaba ficando limitada a ponto de não conseguir mais treinar, de não conseguir fazer as tarefas do dia a dia dela. E aí, o que acontece com isso? Ela cai no sedentarismo. E ela, uma pessoa de idade, caindo no sedentarismo, ela está muito mais propícia a ter aí o aparecimento de outras doenças que estão relacionadas ao sedentarismo, como depressão, como diabetes, como hipertensão, né? Imagina essa pessoa que é extremamente ativa e daqui a pouco ela não consegue mais fazer as atividades do dia dela. Poxa, essa pessoa ela vai entrar numa deprê, né? Então é complicado. Por isso, ainda eu reforço essa questão de saber lidar com essa doença. Porque além de ser uma doença que limita a questão física, ela pode ser limitante para vários outros aspectos também, tá? Eu falei ali no começo da live que esse foi um dos temas que mais me chamou a atenção até hoje na minha carreira, porque fez eu mudar completamente a minha forma de lidar com os alunos que têm artrose. E eu vou explicar para vocês isso agora, tá? Porque como é que eu atendia lá no início? Como é que eu fazia quando eu recebia um aluno que tinha uma artrose no joelho? Eu vou falar para vocês. Gente, eu tinha medo de atender. Eu me sentia muito inseguro de machucar ainda mais esse aluno, né? E de daqui a pouco prescrever um exercício que não fosse adequado para ele. E, gente, medo é normal. Se você tem medo diante dessa situação também, fica tranquilo. Eu acabei de falar para você, eu já fui assim, eu já tive medo também. E isso faz parte. Faz parte de um processo de experiência que a gente vai adquirindo. E aí, sabe o que eu fazia com esse tipo de aluno? Ele tinha uma artrose no joelho. Eu só prescrevia treinos que não envolvessem o joelho. Era isso que eu fazia. Porque, como eu falei para vocês, eu tinha medo de trabalhar, de fazer movimentos com sobrecarga no joelho dessa pessoa. Então, vamos pensar aqui. Se a minha articulação ela já está comprometida, ela está fragilizada, se eu não movimentar a musculatura que está ao redor dela, o que vai acontecer com essa musculatura? Ela começa
a atrofiar, né? Então, além da articulação que já está comprometida, eu vou deixá-la ainda mais comprometida porque eu vou deixar aquela musculatura que suporta ela fragilizada. Vocês conseguem entender isso? Então, assim, gente, por questão de segurança e por medo, eu não utilizava joelho nos meus treinos, sobrecarga no joelho. Então, o que eu fazia? Movimentos do quadril, né? Fazia flexão de quadril, fazia extensão do quadril, abdução, adução. Eu trabalhava o tornozelo, fazia panturrilha, né? Isso tudo eu fazia. Só que vamos combinar que isso aí é um feijão com arroz, né? É um feijão com arroz, é só para cumprir tabela. Né? Fortalece o aluno? Fortalece, claro. Mas, de novo, se eu quero ser um personal referência e faturar mais de 10 mil por mês, eu tenho que ir atrás da informação. Eu tenho que me qualificar mais porque eu tenho que entregar resultado para o meu aluno. Então eu não posso ficar no feijão com arroz. Eu não posso ter medo de trabalhar com o meu aluno. Então foi a partir disso que eu comecei a ir atrás de conhecimento. Né? Porque eu sabia que eu precisava ter um conhecimento maior para atender esse meu aluno e entregar resultado para ele. O que faria com que esse aluno ficasse comigo e me indicasse para outras pessoas? Que ele se sentisse bem, que ele não sentisse mais dor, né? E não ficar com dor a todo momento em função da artrose que ele tem no joelho. Então, depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a me sentir muito mais seguro do que eu estava fazendo, né? Mas isso não quer dizer também que eu tenha hoje conhecimento sobre tudo, que eu seja o dono da razão, muito pelo contrário. Gente, eu aprendo a cada dia que passa. Eu vou dizer, eu aprendo muito com vocês. Quando alguém me questiona ali, coloca um comentário, coloca uma pergunta para mim, faz com que eu tente responder da melhor maneira possível. E isso só favorece o meu crescimento, o meu conhecimento. Eu vou atrás de informação. Eu assisto outros colegas de profissão. E não tem nada errado em admitir isso, muito pelo contrário. Essa semana mesmo, eu já tinha conhecimento que eu ia falar sobre artrose no joelho. Estava no meu cronograma lá da Ativa, né, de publicações. E aí eu resolvi conversar com a fisioterapeuta, com a minha fisioterapeuta lá da academia, a fisioterapeuta que atende lá na minha academia. Né? E eu fui falar para ela, e aí, como é que tu faz em casos de artrose no joelho com os teus clientes? E ela assim, Gui, a questão da artrose, ela é muito particular, depende de cada caso. Então, um dos princípios que a gente tem que pensar no caso da artrose é o princípio da individualidade. O primeiro ponto que ela me falou. Né? Porque tem alunos, por exemplo, que eu consigo trabalhar com sobrecarga, usando o joelho, né? Movimentando, agachando. Agora, tem outros, principalmente quando estão num momento de dor, de muito desconforto, que eu não consigo fazer esse trabalho. E aí eu nem posso. E aí, diante dessa situação, ela falou que nesses casos em que ela não consegue trabalhar com sobrecarga com o paciente dela, ela deixa para fazer trabalhos de mobilidade articular, que é um dos sintomas que a pessoa tem, né, que tem artrose, ela perde essa mobilidade articular. Então ela começa a trabalhar a mobilidade. E aí no momento que essa pessoa está apta, ela está sem dor, ela faz o trabalho com sobrecarga. Então assim, gente, que nem eu falei para vocês, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais seguro a gente fica para lidar com essas particularidades, tá? E eu falei em sintoma, né? Tem alguns sintomas, alguns principais, assim, que surgem quando a pessoa tem artrose. A dor é uma, né? Como eu falei para vocês ali, a falta de mobilidade articular começa a aparecer também, até porque, além da dor, tem inchaço. Então, a pessoa perde essa questão do movimento, né? Em alguns casos, aparecem até questões de deformidade na articulação, na questão óssea, né? Se cria até bicos de papagaio. E aí, no momento que ela se torna
inativa, sedentária, vem a questão da atrofia muscular que eu falei para vocês, tá? Então, assim, existe o princípio da individualidade, tá? Mas existem alguns padrões também que a gente deve cuidar. E isso eu vou passar para vocês agora. Então quero que vocês fiquem bem atentos a esse momento agora da live aqui, anotem se for o caso, porque as informações que eu vou passar aqui para vocês são as informações que fizeram eu mudar completamente o meu jeito de pensar. O meu aluno que tem artrose, tá? E só um detalhezinho, gente, é que assim, ó, de novo, cada caso é um caso, né? Depende da particularidade do aluno, depende do nível de condicionamento atual desse aluno e da fase em que ele se encontra. Então, eu vou falar para você sobre alguns sistemas de treino aqui, lembrando que se o aluno está recém-entrando, recém-começando um trabalho com vocês, tem todo primeiro um período de base para se fazer, né, para o aluno aprender o movimento, para ele se acostumar com algumas, com sobrecarga, enfim, né, para a gente chegar num ponto onde a gente vai ser mais específico, tá? Mas vamos lá. Então, vou ao título da minha live de hoje, tá? Que são os exercícios contraindicados para quem tem artrose nos joelhos. Eu vou citar para vocês 4 situações que são contraindicações, independente se a pessoa está bem, se a pessoa não está bem, tá? Vamos lá. Primeira situação aqui são exercícios de impacto, tá? Então não devo trabalhar de forma alguma impacto. O meu aluno então não deve fazer esteira, porque esteira tem impacto. Vamos com calma. Assim, de novo, cada caso é um caso, tá? E isso aqui, gente, que eu tô falando, exercício de impacto, vai depender muito do grau, né, da lesão que o meu aluno tem, ok? É claro que quando eu falo aqui exercício de impacto, eu estou falando numa situação um pouco mais complexa. Eu não vou botar aqui o meu exercício para fazer trabalho de pliometria num caixote, tá? Isso realmente é muito complicado, não tem como fazer com uma pessoa que tem artrose. Vamos lembrar que ela tem um desgaste na cartilagem entre um osso e outro. Então, no momento que ela não tem essa cartilagem, começa o contato de um osso com o outro, tá? Então, exercício de impacto não é interessante, não é indicado para quem tem artrose no joelho. Agora, se for um impacto leve, moderado, caminhada na esteira, uma caminhadinha mais acelerada, dependendo do nível que se encontra esse aluno, não tem problema algum. Beleza? Combinado? Ok. Segundo ponto, agachamento fundo. Aqui já entra numa discussão, né? Tem várias pessoas que, não, mas como é que ele não vai fazer um agachamento fundo? Gente, agachamento fundo gera uma pressão enorme na articulação do joelho, tá? E, além disso, esse movimento mais amplo de flexão do joelho vai jogar muita pressão também no menisco, tá? E isso pode acarretar alguns problemas. Então, assim, pode fazer agachamento? Pode, de novo, de acordo com o nível desse aluno. Não está com dor, né? Está acostumado a fazer, não tem problema. O problema aqui é aquele agachamento fundo, onde tem uma amplitude muito maior, tá? Então, vamos pensar aqui que a gente não está lidando com um atleta, tá? A gente está lidando com pessoas idosas e que querem ter uma qualidade de vida, querem ter seus movimentos do dia a dia de maneira saudável, né? Então, gente, a gente não precisa exigir ao máximo desse aluno e daqui a pouco entrar numa zona de risco com ele, tá? Então, vamos de novo, ó. Primeira contraindicação, exercícios de impacto. Segundo, agachamento com amplitude muito alta, então agachamento fundo, tá? Terceiro ponto, rotação do joelho. Aqui também, gente, é um problema. O joelho já não tem muita movimentação, né, em relação a rotações. Então isso aqui pode desencadear até uma reação de inflamação na articulação. Então vamos procurar evitar também, quando o aluno tem artrose no joelho, esses movimentos rotacionais, tá? Quarto ponto, esse aqui, anotem bem, tá? Porque ele vai ser importante porque eu vou explicar depois.
carga excessiva. A gente vai evitar carga excessiva com um aluno que tem artrose no joelho, tá? Como é que eu faço? Então, já vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas já vou dar um spoiler aqui. Eu vou dar mais ênfase e mais atenção para o número de repetições e também para a contração excêntrica, tá? Vamos lembrar que a contração excêntrica é aquela onde a gente está desacelerando, né, a musculatura. Contração excêntrica, estou contraindo o músculo, na excêntrica, estou no movimento da volta. Por exemplo, na extensão dos joelhos. Ó, faço a extensão do meu joelho, é concêntrico. Vou voltando na flexão, é uma contração excêntrica. Eu vou segurando a carga, né, com o peso. Certo? Então, os 4 cuidados, tá, que a gente deve ter. 4 situações que a gente deve evitar. Exercício de impacto, agachamento fundo, rotação do joelho e cargas excessivas, ok? Beleza, mas quais são as alternativas que a gente tem, então, para trabalhar com pessoas que têm artrose nos joelhos? Vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar umas regras aqui. Primeira regra é o seguinte: se o meu aluno chega para mim e está com dor, e está com inchaço no joelho, não adianta insistir, botar carga nele, porque ele não vai melhorar em nada. Muito pelo contrário, a gente pode só prejudicar esse aluno. Então a primeira coisa é, o aluno chegou com dor e inchaço no joelho, não vai botar sobrecarga, beleza? Vai trabalhar ali um alongamento com ele, vai fazer uma mobilidade articular. Esse é o primeiro cuidado, tá? Segundo, vamos lá no feijão com arroz. Aquele personal que tinha medo lá nas antigas, anos atrás, fazer movimentos que não envolvam o joelho. Ajuda? Ajuda. Mas não é só isso. Eu quero faturar mais de 10 mil por mês, eu quero ser um destaque na minha área. Beleza? Precisa mais que isso. Mas isso ajuda. É trabalho de reforço muscular para membro inferior, tá? Agora vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, vou falar alguns princípios do fortalecimento para artrose no joelho, tá? Fiquem ligados. Primeira coisa que eu já citei para vocês ali, individualidade, princípio da individualidade, tá? A gente tem que respeitar o histórico do aluno. Se é um aluno que já fazia exercício, se o grau de lesão dele não é tão grave, tá? Então, a resposta que esse aluno vai ter, provavelmente é muito mais rápida daquela que um aluno fragilizado, que é sedentário, vai ter. Beleza? Vamos lá. Contração excêntrica. Então, a gente vai dar ênfase para contração excêntrica. Essa que eu acabei de explicar e dar o exemplo para vocês. Lembra da extensão de joelhos? Movimento que está voltando. O momento que está voltando é contração excêntrica. Então, uma alternativa, uma dica que eu dou aqui é trabalhar, por exemplo, 1 por 3. O que eu quero dizer com isso? Faço 1 segundo de concêntrica e 3 segundos na excêntrica. O que acontece? Eu não vou trabalhar com carga excessiva, porque no momento que eu estou dando ênfase para o momento aqui da excêntrica, eu não consigo botar a mesma carga que eu ponho na concêntrica, tá? Então, diminuo a carga, faço 1 segundinho na concêntrica, faço 3 segundos na excêntrica. Isso é dar ênfase na contração excêntrica, beleza? Na desaceleração do músculo. Isso, gente, vai ajudar a reduzir pressão no joelho, tá? Existe um sistema de treino, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre sistemas, mas já vou adiantar para vocês aqui, já que eu estou falando em velocidade de execução, que é o superlento. O superlento é um sistema de treino mais avançado, onde justamente a gente dá ênfase na contração excêntrica. Então, se vocês quiserem até fazer uma leitura depois mais sobre esse método, é interessante, tá? E é interessante para quem tem artrose no joelho. Vamos lá, uma outra alternativa que a gente tem aqui é contração isométrica. Também a gente pode trabalhar com contração isométrica e principalmente aqui eu falo em isometria me referindo à região do core. Poxa, mas a questão não é no joelho? O que tu está falando de core, Guilherme? É que o core ele vai estabilizar a pelve,
né? Então permite que o joelho trabalhe de uma maneira mais simétrica, né? E ele não fique, daqui a pouco, movimentando para os lados. Então, quanto mais suporte a gente tem nessa região central, melhor os nossos movimentos. Então, contração excêntrica, contração isométrica, são tipos de contrações importantes para a artrose, tá? Outro detalhe importante, treinamento unilateral. Isso aqui é super importante também, porque o que acontece? A gente tem que estimular cada lado para também dar estímulo para aquele lado que está mais acometido. Porque se a gente for trabalhar só exercícios bilaterais, né, a gente vai predominar com o lado que já é dominante. Ele vai predominar mais ainda. Então, aquele lado que está acometido e que precisa de estímulo, ele não vai ter. Então, dá para trabalhar bilateral? Né? Dá, claro que dá. Mas a gente tem que prescrever também exercícios unilaterais. Certo? Muito bem. Vou voltar agora a falar do que eu tinha falado antes lá das contraindicações. Vamos dar ênfase à carga baixa, tá? Carga baixa, porque a carga alta, ela aumenta também o torque sobre o joelho, ok? E mesmo que a pessoa esteja fazendo o movimento certo, isso pode gerar microtraumas, né, por repetição a um longo prazo. Então, naquele primeiro momento, a pessoa pode nem sentir, mas a longo prazo pode ter um problema aí. Agora, olha a curiosidade, olha o que eu vou falar agora. Mais uma dica. Precisamos trabalhar com fadiga concêntrica máxima. Só um pouquinho, Guilherme. Tu acabou de falar que a gente tem que dar ênfase na excêntrica. Agora tu fala que a gente tem que trabalhar na fadiga concêntrica máxima? É isso aí. E aqui, gente, que tá o pulo do gato. Porque olha só, não adianta eu simplesmente trabalhar com o meu aluno, fazer o feijão com arroz que nem eu falei para vocês, tá? Ah, vai fazer 3 de 15 na extensão dos joelhos. Aí o aluno acaba o movimento, e aí, seu João, como é que foi? Ah, tranquilo, beleza. Não tá acontecendo nada. Não vai acontecer nenhuma adaptação fisiológica nessa pessoa. Então eu preciso que ele chegue lá na 15ª repetição, se for o caso, não conseguindo mais levantar a perna. Tá, beleza. Mas o que acontece? Eu falei para vocês que eu não poderia utilizar carga elevada. Aí que eu vou falar para vocês que existem sistemas de treinos diferentes que a gente pode usar. Gente, isso aqui que eu estou falando para vocês é ser um profissional diferenciado. Quem é que trabalha com sistemas de treinos diferentes? Tá? Então, quais são os sistemas que eu posso usar? Bisete, trisete. Vocês sabem o que é bisete? Bisete é quando a gente faz 2 exercícios para o mesmo grupo muscular sem intervalo. Por exemplo, vou fazer uma extensão de joelhos e depois vou direto ali para a parede, encostar o meu aluno e ele vai agachar. Vou fazer uma cadeirinha. 2 exercícios que vão envolver a parte anterior da coxa. Tá? E aí o que acontece? Eu não coloco carga alta, eu coloco uma carga mais baixa, exijo já do meu aluno na extensão de joelhos, quando ele chegar lá na cadeirinha, ele já vai estar com a musculatura fadigada, só que eu dou um estímulo a mais nele. Então essa é uma estratégia de treino diferenciada, tá? O que é o trisete? Trisete é quando eu faço 3 exercícios para o mesmo grupo muscular sem intervalo. Então eu diminuo mais ainda a carga, só que eu coloco 3 exercícios para o mesmo grupo na sequência. Então eu não vou intensificar o exercício aumentando a carga. Eu vou intensificar o exercício mudando o sistema de treino. E com isso eu não vou sobrecarregar a articulação do aluno, tá? E vou estar trabalhando a musculatura que ele precisa, ok? Mais um sistema de treino diferente que eu posso usar é drop set. O drop eu posso usar, põe uma carga, ele faz ali 15 repetições, não vai no seu limite, diminua a carga, aí ele vai um pouco mais, diminua a carga de novo, ele vai mais um pouquinho, até ele entrar na fadiga. Mas eu não trabalhei com a carga máxima. Eu reduzi a carga dele, mudei o sistema de treino, coloquei mais repetições.
o músculo dele ficou mais tempo sob estímulo. Entenderam? É isso aí. Essa é uma super dica para quem trabalha com alunos que tenham artrose nos joelhos. Vou dar mais uma última dica, tá? Treino aeróbio. Treino aeróbio. Tem muitos estudos que mostram que exercício aeróbico, olha o detalhe, leve a moderado, liberam dentro dos joelhos enzimas que são anti-inflamatórias, tá? E isso vai ajudar a poupar o joelho. Então, gente, olha que combinação que a gente pode fazer aqui. No treinamento resistido, usar sistemas de treinos diferentes que dão ênfase à contração excêntrica e também eu posso trabalhar de forma aeróbia com uma intensidade de leve a moderada. Beleza? É isso aí. De novo, chamando a atenção de vocês para a fase em que o meu aluno se encontra, tá? Não é o meu aluno que chegou agora, que é sedentário e está começando, que eu vou começar a fazer drop set, biset com ele. Não é isso. Mas a partir do momento que o meu aluno já tiver com aquele trabalho de base feito, ele estiver preparado, eu vou começar a colocar esses sistemas de treino diferentes para não sobrecarregar a articulação dele e, ao mesmo tempo, fortalecer a musculatura que ele precisa. Então, minha gente, o treinamento para quem tem artrose nos joelhos vai ajudar a reduzir as reações inflamatórias que aparecem, né? E vai reduzir a velocidade de progressão dessa doença. De novo, eu não consigo a cura da artrose, mas eu consigo fazer com que ela não fique mais acentuada e não comprometa o meu aluno, tá? Este é o grande detalhe. Com o treinamento eu consigo daqui a pouco até reduzir o uso de analgésico dele, em função de dor que ele sente, tá? E também a possibilidade também de eu evitar com que o meu aluno faça uma cirurgia, com que ele coloque prótese no joelho. Já imaginaram isso? Já imaginaram o valor que o trabalho que nós temos, que nosso serviço para os nossos alunos, né? Imagina vocês chegarem numa situação dessa. Será que o aluno não vai valorizar vocês? Pelo amor de Deus, né? Além disso, a gente vai evitar também com que ele tenha aquelas outras doenças que estão relacionadas ao sedentarismo, que eu falei lá no início da live para vocês. Hipertensão, depressão, diabetes, né? Tudo que pode, daqui a pouco, trazer um malefício para o aluno que fica numa inatividade, certo? Aí um detalhe importante também, que eu lembrei aqui, é que a parte de aquecimento também é extremamente importante para quem tem artrose, tá? Então é bom a gente fazer os trabalhos de mobilidade articular, né, de ativação muscular, para depois a gente entrar na parte principal do treino, tá? E, gente, falando em funcionalidade, né, do idoso, tem muita gente que questiona, tá, mas e o treinamento funcional, será que eu consigo trabalhar com o meu aluno? É o mesmo detalhe em relação ao exercício resistido. O treinamento funcional é um treino resistido, só que não tem ali a carga. Na verdade, a carga é o peso, é um elástico, é o peso do corpo, né? É um elástico, enfim. Só muda a maneira da sobrecarga, mas é o mesmo cuidado. Se o aluno tiver condições de fazer, é o princípio da individualidade, tem que fazer com ele também, certo? Muito bem, gente. Essas informações que eu queria trazer para vocês hoje nessa live, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me escrever. Eu vou deixar esse vídeo liberado depois na página da Ativa. Coloque nos comentários, ou daqui a pouco, se não quiser deixar sua pergunta no comentário, manda um direct, não tem problema. Eu respondo para vocês. E só lembrando que eu bato sempre muito na tecla de que para chegar aos 10 mil reais por mês, né, não basta vocês terem só esse conhecimento que eu mostrei para vocês hoje aqui, conhecimento da técnica, de como saber lidar diante de um aluno que tem artrose. Porque o que adianta vocês terem esse conhecimento e as pessoas que não são alunas de vocês não saberem disso?
não saberem que vocês sabem lidar com artrose. As pessoas têm que saber. Então, resta para vocês saberem divulgar isso, expandir esse trabalho de vocês, para que aí sim vocês consigam vender o trabalho e ter faturamento. Tá? Então, além desse conhecimento técnico, vocês têm que saber vender o trabalho de vocês. Senão, gente, não adianta nada, vocês vão morrer abraçados com esse conhecimento técnico, tá bom? É importantíssimo, como vocês viram aqui, tem informações que muita gente não tem conhecimento, e isso é um diferencial. Mas vocês têm que saber externar esse conhecimento de vocês para poder vender o serviço, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos aqui e eu volto na quinta-feira com mais uma live aqui no canal da Ativa. Até lá!